E aí, Fabião, tudo em paz? Tudo bem, André? Obrigado aí pelo convite. Opa, tamo junto. Eu tô fazendo esse especial aí, tô convidando os colaboradores, né, que mais escrevem para o site, para Certo. comemorar os 3 anos de 80 minutos. Legal, né? Ótimo, ótima ideia. Acho que flui bem, passa uma coisa assim, um trabalho, né, que você tem feito aí, que a gente tenha colaborado, que é um trabalho por amor mesmo à arte, né? Acho muito legal. Perfeito. Uma ótima ideia. Pô, Fico então, cara, na lisonjeado. verdade o site começou como uma forma de eu me manter conectado com a música, né? Porque a Hum, gente que é fã de música, a gente sempre assim sonhou, né? Fala, não, eu vou ser um rockstar, né? Eu vou ter uma banda, eu vou fazer minhas músicas. E aí o tempo vai passando, a gente acaba seguindo outros caminhos, né? A gente vai falar um pouco, inclusive, dos seus caminhos, né? Mas eu hum, acabei indo trabalhar com computação e aí eu acabei usando um pouco dos meus dots para criar um site, né? sim. E que ficou, né, assim, é uma enciclopédia musical, né? Viva ali, que fica, e é um arquivo, né? Pois Me é, lembro, eu, antes de receber seu convite, eu tinha me cadastrado já no site, né? Tanto que eu achei que não, depois eu lembrei que tinha já cadastrado, me lembro. e assim, nossa, aí o convite foi maravilhoso, porque eu adorava escrever e ficava ali só nas páginas de Facebook, e não tem a mesma objetividade, né? Então, Não é um banco de dados, né? O que eu queria era isso, por exemplo, a gente cada vez ter mais artistas, álbuns para avaliar, resenhas, tal. E eu me lembro disso que você falou. Eu lembro que eu vi, porque assim, eu acompanho, né? Eu vejo que alguns usuários se inscrevem, mas aí eles não ativam a conta. E aí eu peguei e falei, pô, não, eu vi já vi esse Fábio no Facebook escrevendo, tal. Pô, acho que ele tá interessado, né? Vamos tentar, né? legal. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz, porque no começo até estranhei, eu fiquei um pouco nervoso, assim, porque também a diferença aqui no Facebook, tudo que você escreve, alguém vem brigar com você, vem implicar, vem, e no site não tem isso. As pessoas estão lá estão por amor à música. E isso é um reduto de pessoas que gostam de música, né? Assim como os colaboradores, né, que estão sempre escrevendo aí, né? Então, e agora tem livro, filme, né? Também. Exatamente, a gente está cada vez mais expandindo. Você lembra quando que foi a sua primeira colaboração ou não? Qual foi? Quando foi? Olha, você falou 3 anos atrás, é isso mesmo, mas mais ou menos isso. Não, 2 anos eu, no caso, né? 2 anos eu. Ó, vou te dar uma dica. A sua É, primeira contribuição para o site ah, foi dia 11 de setembro de 2018. foi, olha, eu acredito que foi, eu estou em dúvida entre Ozzy, da Era of Madman, ou Iron Maiden Summer Time, acho que foi a primeira coisa que eu escrevi, a primeira resenha. Isso aí, Nossa, exatamente. não, Então, e aí, isso já está completando 2 anos, né? Eu estou vendo o seu perfil no site aqui. hum, Você tem 399 resenhas de álbuns. nossa, é É algo muita coisa. verdadeiro. Algumas resenhas de livros que você está fazendo bastante agora também, né? De filmes e tal. Pô, é bastante coisa, né, Fabião? Tem as entrevistas, quer dizer, começou com entrevista agora também, né? Vamos ter aí mais alguma coisa. E eu, assim, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? Sim, Porque a gente troca muito WhatsApp, aí eu fiquei sabendo que você mora em Campinas, eu sou vizinho, né? Moro em Paulínia, fui lá na loja de instrumentos e tal. Então, sim. eu queria que você falasse um pouco, Fabião, porque eu acho que você também sonhou em ser músico um dia, né? E acabou trabalhando com instrumentos musicais e tal. Então, eu comecei a tocar bateria, eu tinha vontade já com 10 anos, né, de fazer alguma coisa musical. Mas aí, como todo mundo fala, e é verdade, você começa a batucar em casa, batucar em panela, não sei o quê, e meu pai ficou meio assim com quase 11 anos, assim, ele me matriculou numa escola de música. E aí matriculou, eu fiquei 3 meses aprendendo, o professor falou para ele que eu fluí bem, fui fazer bateria e guitarra. Guitarra não consegui, não deu certo. Meu irmão é guitarrista. Contrabaixo não fui muito bem. Aí a bateria fluiu. Daí meu pai me comprou a primeira bateria com quase 12 anos, assim. Nessa época eu já estava encaminhando a ouvir rock and roll, né?
E fui estudando e com aquela meta de ter banda, mas eu fui ter a primeira banda mesmo, fui estudando e tendo a primeira banda com 13 anos, se eu não me engano, isso. 13 anos, banda que tocava Ramones, Ratos de Porão, e coisas assim que eram mais fáceis de tocar, né? Éramos em três e fui aperfeiçoando, continuei estudando bateria. Aí quando foi com 18 anos, se eu não me engano, eu fui me matricular em Tatuí, no conservatório, Dr. Carlos de Campos, e a mulher falou para mim assim, olha, é o seguinte, tem com você é a 100ª pessoa para fazer o teste. Só tem 2 vagas. E, assim, se passar, são 3 vezes árduas por semana de estudo mesmo. Jazz, MPB, e ler partitura. E é gratuito, mas só compra o material. Beleza. Eu fui, fiz o teste, até foi muito engraçado, porque o professor falou para mim, a bateria está no 2º andar do conservatório, vai lá buscar. E eu cheguei com a camisa do Black Sabbath pintada à mão. Ele falou, esquece isso aqui. Esquece metal aqui, porque aqui o negócio é jazz, MPB e samba. Aí, né, eu fiquei meio assim já, mas eu fiz o teste, dali 15 dias eu recebi uma ligação, né, dizendo que eu havia passado. Fui eu que passei, foi um japonês vindo do Japão mesmo. Ah, que bacana. Passei, fiz 6 anos, me formei em bateria e percussão, não é meu forte percussão, mas enfim, eu tinha o sonho de ser músico. Aí, a hora que eu saí do conservatório, eu continuei com banda, tocando em banda sertanejo na noite, banda de pagode, MPB, fui aprimorando, mas aquilo não foi suficiente. Eu falei, poxa, eu preciso de um professor para mim aprender a tocar mesmo, porque o conservatório te ensina a ler música e ter dinâmica de tempo, usar metrônomo, mas ele não te ensina a manha. Aí me falaram, tem um cara que mora aqui em Tatuí, ele chama João Preto, ele é um baterista, ex-baterista da Elis Regina e do Raul. Ele é baterista de palco dos dois, nos anos 70, e do Raul em 80. O cara toca muito. Tocou com o Jair Rodrigues. Eu fui procurar o cara meio antipático, tal, não sei o quê. Eu quero tanto. E eu vou na sua casa. Nada na minha casa. Eu vou lá na sua casa e toco na sua bateria. Fiz aula com o cara, acho que 5, 6 meses, e o cara me abriu um conhecimento musical, assim, enorme. E daí que eu mudei para o samba, continuei tocando samba de raiz, MPB. Aí veio aquela história do sonho. Montar uma banda de metal melódico para tentar alguma coisa, uma banda de rock pop. Fomos indo, fui viajar, toquei, tivemos demos e... Foi o quê? Foi anos 90, mais ou menos? Anos 80? 90 já, daí, né? 90 e pouco. Em 2000, eu lembro que a gente fez a participação numa banda Crossroads, que era trabalho autoral também, daqui de Campinas. Nós fizemos, num programa que chamava Chambers, da Rede Globo, IPTV, daqui da região. Nós tocamos, tal, mas enfim, foi passando o tempo, eu fui vendo que não dava, não estava dando certo essa coisa. Eu fui convidado uma vez para tocar com o Eduardo Araújo, eu não fui por diversos motivos, com os irmãos Chitãozinho e Chororó também fui convidado para fazer um freelance. Aí eu comecei a fazer gravação de estúdio, a dar aula, e depois eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou em loja de música, eu trabalho em loja de música, continuo estudando, né, com meus planos de faculdade e tudo mais, estudando meus cursos e trabalhando, e estou até hoje nessa vida de, como você vê lá, de loja, gerenciei loja, já trabalhei como funcionário, vendedor e tal, e fui indo. Mas sempre no ramo da música, porque tem conhecimento, né? E eu acabei ficando assim, eu não digo que eu sou frustrado, sabe? Mas eu fiquei um pouco decepcionado no começo de não conseguir um contrato. Teve uma gravadora na época que tinha uma banda de pop rock, eles gostaram das letras e eles ofereceram um contrato para nós, mas não... Depois eles descobriram que nós não éramos uma banda cristã e eles nos deixaram, rescindiram o contrato. Aí foi que eu resolvi tocar minha vida. Mas, assim, o fato de eu escrever para o site é uma coisa que me anima musicalmente. Eu respiro música o dia inteiro, né? Desde cedo até hora de dormir. E toquei bateria, enfim. Aí toquei na Rush cover, Led Zeppelin cover, Iron Maiden cover. E agora fazem 5 anos que eu não toco com ninguém. Parei mesmo.
Agora já Tá, deu. na verdade, quando eu fiz o site, né, que eu tinha esse interesse de escrever para me manter conectado com música, eu falei, pô, eu tenho essa ideia, né? Pô, deve ter gente assim como eu, né? E aí eu comecei a garimpar, tal, foi por isso que o pessoal começou a falar, opa, gostei dessa ideia, tal, né? E assim, esse conhecimento musical que você está falando, eu percebi muito que você tem quando eu fui conhecer lá na loja de instrumentos e tal, e pô, você também conseguiu utilizar isso de uma forma, você estava passando para as pessoas, né? Ah, estou comprando uma guitarra, tipo, como que eu faço para escolher a melhor guitarra? Como que eu faço para escolher um baixo, né? Qual que é o amplificador que eu use? E aí você acabou transferindo isso, né? Sim, é uma transição natural, assim, porque você vai adquirindo, vai sabendo como lidar com as coisas e sabendo entender as pessoas, e foi fluindo o aprendizado musical dentro disso, que é uma coisa ligada, na verdade, né? Você é meio que automático, você vai indo e flui bem essa mistura toda, né? De conhecimento musical. Até porque nesses lugares, muitas vezes a pessoa chega lá e fala assim, olha, eu tenho tanto que eu consigo comprar, o que eu posso aprender, qual o instrumento adequado para mim começar a aprender, eu quero tocar tal tipo, eu tive pessoas que chegam para mim e falam assim, cara, eu só toco metálica, eu quero uma guitarra assim, assim, que tenha, o que eu faço, que captador que eu vou usar, que corda que eu vou usar, qual instrumento que eu vou usar, assim, para chegar no nível, então sempre agregando e passando isso, né, e fora as conversas que rolam, né, chega muita gente, começa. O cara vai na loja, a gente também vende camisa de banda, e aí o cara começa. Pô, cara, eu adoro Rush. Aí começa aquele papo e vai, 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 vai. Aí você fala, pô, não, preciso fazer uma resenha do Rush, e assim vai, né? Sim, e a questão da resenha, eu musicalmente, assim, eu ouço muita coisa, ouvi muita coisa. Então, às vezes dá a impressão que eu estou atirando para todo lado, mas não é, porque eu gosto realmente daquilo que eu estou. O Arnaldo Antunes, eu gosto do Caetano, a veia. Então, É, eu pode ia, falar. não, eu ia falar exatamente sobre isso, porque assim, você também é um dos colaboradores mais ecléticos do site, né? Que você tá, uma hora tá falando de Frank Sinatra, outra hora de Roberto Carlos, e de repente você tá falando de black metal, death metal, É, né? eu cresci assim, meu primeiro contato com música, na verdade, de rock, mesmo assim, foi o Kiss, Creatures of the Night. Foi o primeiro álbum que eu escutei na minha vida, eu fiquei doido. Até então eu conhecia Roberto Carlos, eu conhecia Tonico Tinoco, Luiz Airão, coisas que eu ouviam em casa, assim, né? E tinha um Carreiro e Pardinho. Depois, quando eu tive meu primeiro contato, né? Você tem vizinhos, você tem primos, pessoas mais velhas que vão te apresentando, né? E, enfim, aí eu comecei, só que chegou uma época da minha vida que eu fiquei um pouco radical. Teve uns 2 anos aí que era só Sepultura, Morbid Visions, era Possessed, era Destruction. Eu não ouço nada comercial, Destruição mas, mesmo, né? sim, e aí também peguei os anos 80, uma época que você não podia chegar numa roda de gente com uma camisa do Poison, que as pessoas iam te crucificar, né? Então, era difícil. Mas, assim, eu fui depois adquirindo, falei, quer saber de uma coisa? Eu gosto disso, eu gosto de Pink Floyd, gosto de Led Zeppelin, eu gosto dessa música do Caetano, vou ouvir o disco inteiro, gosto desse disco do Roberto Carlos, gosto desse do Léo Jaime, e fui ouvindo. Então eu me lembro que meu pai me dava de presente de Natal discos. Então ele chegava assim, Iron Maiden, Kid de Abelha, Camisa de Vênus e Roberto Carlos. Tipo, era uma mistura. E eu ouvia tudo aquilo. Você ia fazendo um rodízio, né? Rodízio. E outra coisa foi por causa da minha mãe. Minha mãe chegava em casa, 2 vezes minha mãe chegou em casa com álbuns do Rod Stewart. Daí não conhecia, fui conhecer por causa disso. Rolling Stones eu conheci através da televisão e meu pai me deu um vinil do nada, assim, e acabei conhecendo a banda. Então fui indo. Na idade adulta já fui aprimorando as coisas, né? Hoje eu não ouço tanto metal extremo. Eu escrevo, gosto de ouvir, mas eu não consigo ouvir um álbum inteiro de Slayer, de black metal, de Venom, essas coisas. Hoje estou mais para Beatles e Def Leppard, mas assim, Do clássico, exatamente. E é legal isso que você está falando dessa época que a gente viveu aí do vinil, né? Dessa transição do vinil para o CD,
Porque tudo que sim. chegava no Brasil era uma relíquia. A gente ouvia, fazia valer a pena, né? Hoje tem muito esse negócio da música ser meio fast food, né, Fabião? Tipo, você pega, consome e joga fora, né? A pessoa também tem facilidade, se ela tem no Spotify, se ela tem outra plataforma de streaming, ou baixa no celular, aquela qualidade que não é tão boa, mas fica ouvindo, pula faixas. Tem Antigamente a gente muita ouvia, e a gente ouvia disco inteiro. Eu lembro quando eu comprei o Benito Vermelho de Sepultura, eu cheguei em casa com aquilo, e meus amigos juntos, e nós sentamos e ouvimos inteirinho 2 vezes o álbum. Lado A, lado B inteirinho, e assim, e às vezes a gente juntava dinheiro entre amigos para comprar um álbum e ficava na semana, o álbum ficava na casa de cada um uma semana. Exatamente. Eu fazia isso com meu irmão. Eu tenho sorte, assim, que o meu irmão mais velho, ele tem o mesmo gosto que eu, né? Opa, A bacana, gente hein? achava. Pô, e aí, quando a gente começou a ter essa possibilidade de comprar DVD fora do Brasil e tal, né? A gente começava a rachar para começar a ter acesso às coisas que não chegavam aqui, né? E É, cada um tinha um gostinho especial, né? Mas assim, já que a gente está falando dos discos e tal, e hum, que eu citei que você é um cara bastante eclético e tal, você conseguiria, tipo, fazer uma seleção, assim, vamos supor, escolher, vamos lá, 5 discos que definem, assim, fala, não, o Fábio Arthur, esses 5 álbuns definem o Fábio Arthur. tá. Olha, é uma De, pergunta bem, difícil. tem tanta, porque é muito difícil, assim, porque são tantos álbuns, mas assim, eu acredito que um dos primeiros deles é o primeiro do Black Sabbath. Esse álbum de estreia, o Embrião, né? Eu acho fantástico, eu acho que define muita coisa ali. Para mim também define muita coisa. A partir da hora que eu vi esse álbum, mudou o meu conceito um pouco de heavy metal. É, Eu muita comecei, coisa, né? eu comecei a procurar raízes lá atrás. Partindo disso, eu acredito que o Beatles, Revolver, que eu acho um disco fantástico, A transição, né? Na a carreira do transição. né? É. Tem um que é impossível eu não falar, porque assim, esse marcou muito a minha vida, esse mudou muito, esse trouxe uma outra visão, Power Slave do Iron Maiden. Esse aí não tem como. Tanto Na verdade, do Iron Maiden, dá para fazer uma seleção só do Iron Maiden, né? do Iron Maiden. Mas assim, especificando um só, É. seria esse. Um outro, agora é bem diferente, que de 10, 12 anos para cá me mudou muito, fez muito a minha cabeça, abriu muito conhecimento, foi o John Coltrane, o Blue Train. Tá. Um álbum que ele foi a primeira vez que ele pôde fazer o que ele queria, mexer na produção, mexer no repertório, e ele estava numa fase boa, então, e esse é um álbum assim que eu escuto direto, que marcou muito para mim. Faltam. Vamos lá, você vai para onde? Para o pop agora? Não, então, agora olha, é assim, eu fico muito em dúvida, tá? Mas tem uma coisa que me marcou muito, por incrível que pareça, apesar de eu ter certas tatuagens de bandas pelo corpo, teve um álbum que me marcou muito. O Ethel Heart Mother, do Pink Floyd, da Vaca. Pô, Esse então, é um disco que até hoje eu escuto esse álbum, muito, muito, mudou minha cabeça, fez eu jogar para outro lado, fez eu ouvir Gênesis e outros tipos de grupos que eu não conhecia. Quando eu comprei em vinil, primeira vez, eu era muito menino ainda. Depois eu comprei de novo em CD. Então, esses álbuns aí, para mim, são os que me definem. E é estranho que você vê que comecei a ouvir no Kiss, eu tenho tatuagem do Slayer, mas assim, não é o que me pegou de jeito. entendi. Não, com certeza, com certeza. Eu Se você passar num filtro ali, coloca tudo lá, são esses que passam, né? passo. Agora, o Fabião, eu sei que você é um cara que você gosta muito das bandas clássicas, tal. Tem alguma banda assim que você ouve hoje em dia, você fala, putz, cara, essa banda durou muito pouco. Putz, essa banda poderia ter Olha, durado mais, sabe? tem, eu acredito que o The Doors. The Doors, eu acredito que foi uma pena. E eu acho que quando The Doors, a partir do Morrison Hotel, que eu gosto muito desses dois últimos álbuns, Elway Woman, eu acredito que foi uma pena ter acontecido aquele. Já ia se desfazer, eu acho, porque o Morrison já não queria mais estar junto, né?
Mas, assim, acredito que o The Doors foi uma pena ter parado ali, acredito que com 6 discos, foi assim, um encerramento muito Precoce. precoce. Tem uma dos anos 80 também, que continua fazendo coisa, mas assim, nada de novo, foi o Twisted Sister. Eu também achei que parou precocemente, né? No Eles final dos fizeram anos 80. poucos álbuns, né? Eles fizeram 5 álbuns, assim, um ao vivo, umas coletâneas, umas regravações, mas assim, eles pararam, estavam saindo do auge já, mas assim, poderia ter continuado. Mas o Doors, para mim, foi uma pena. Eu acho que eles iam contribuir muito, muito mais para a música após o último álbum deles. Na verdade, se a gente for puxar pela memória, tem várias, né? Os próprios Beatles mesmo, né? Os O Led Beatles, Zeppelin poderia ter durado muito mais, né? Led Zeppelin, o Bono, né, vai morrer, mas assim, olha, e assim, eu tô vendo hoje em dia, puxando um pouco disso, até queria só falar um pouquinho, que eu tô vendo hoje aí, essas bandas estão lançando discos, Whitesnake, Deep Purple, Scorpions, é um milagre essas bandas estarem aí ainda, né? Judas. Judas, então, assim, mantendo, né, fazendo disco um atrás do outro, né, na medida do possível, e principalmente o Purple novo, que eu gostei bastante. Achei bem relevante ainda. Sim, na verdade, é isso que você citou das bandas continuarem aí, né, fazer discos e tal. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque eu acho que a gente está bem no limite dessas bandas deixarem de existir, né? E aí, Sim, o que vai ter depois, quando o Scorpions parar, né? Judas olha, Priest, Whitesnake, Deep Purple, o que vai ter? Iron Maiden. então, eu já sou assim, a minha mulher gosta também, assim, de várias coisas, mas também gosta de rock, sim, não muito pesado, mas ela fala para mim, né, você só ouve música antiga, né, porque assim, ou é Johnny Cash, ou é AC/DC, mas assim, para mim está ficando cada vez mais marcante a situação de que eu vou ter que me contentar do que ficou no passado e do que essas bandas fizeram até hoje, e quando acabar eu não vou ter o que ouvir. Eu vou continuar revendo os vídeos do Lynyrd Skynyrd, ouvindo os álbuns lá do UFO, e vai ser assim, porque eu não vou ter mais o que ouvir, porque eu não escutei. A última coisa nova que eu ouvi realmente foi essa segunda leva de bandas de black metal da Noruega, e de rock foi Guns N' Roses, que foi Tá bem, né? Tem poucos álbuns, não lança mais discos, tal. A gente não sabe muito bem que caminho que vai seguir, o né? que vai virar, exatamente. Agora, Fábio, tem alguma banda assim que todo mundo fala, nossa, esses caras são foda, essa banda é foda, e você não consegue gostar, cara? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu gosto de muita coisa, mas, por exemplo, Nirvana. Eu não gosto de Nirvana. Eu já Nunca tentei. Eu tinha o Bleach em casa em vinil, se eu não me engano. Meu irmão tinha em fita cassete original. Meus primos, a gente ouvia junto direto, coletâneas ou discos, e sempre eles colocavam o Nevermind para rolar. E até hoje eu ouço falar de Nirvana, em todo ambiente, as pessoas falam, comentam, eu não consigo gostar de Nirvana. Fábio, Não, sabe o que é isso? A gente tem uma coisa em comum, porque assim, o grunge veio um pouquinho depois da nossa geração, exato. né? Então a gente é mais das bandas dos anos 70 e 80, né? Talvez do início dos anos 90 ali e tal, e o grunge veio um pouquinho depois. Então, assim, eu gosto de alguma coisa do Nirvana, do Pearl Jam, Alice in Chains, mas assim, cara, eu jamais vou substituir por um Iron Maiden, por exemplo, assim, colocar no lugar de um Iron Maiden ou de um, sei lá, qualquer outra banda grande dos anos 80, até o Halloween, por exemplo, né, que você falou do Power Metal no começo e tal. Sim. Eu não tenho como, porque eu vejo assim, pessoas falam assim, poxa, é uma banda maravilhosa, tal, não sei o quê. Não é nem uma questão de técnica musical, porque se for ver bem, o Ramones também são simples, né? Apesar do baterista ser muito rápido, eles são simples na forma de tocar. Mas o Ramones tinha algo a mais. Ele era um pop meio punk, uma característica, um vocalista que chamava atenção. E o que mais me decepcionou no Nirvana foi quando eles eram no Hollywood Rock, que eu fui ver pela televisão, e vi aquele comportamento do Kurt Cobain,
aquele desprezo dele pelo público, por todo o festival, fazer aquele tipo de coisa, diferentemente da L7, que fez um show legal, as meninas tocaram muito legal, assim, muito bem, Alice in Chains também estava mais ou menos por causa do vocalista, mas eu ali, quando eu vi aquele show, eu falei, a pessoa está pagando ingresso, ela tem que ver um negócio bom, tem que ser profissional. Eu também acho. E tem que estar bem, tem que tocar bem, não interessa se bebeu, se não bebeu, o que fez, tem que estar um show legal. E aí eu perdi a vontade de vez. Hoje nem o Bleach eu escuto mais, assim, muito difícil. Se vai tocando, assim, se começar a rolar uma setlist eu ouço, mas eu não gosto mesmo. Entendi. Então, Fabião, para a gente finalizar aí, eu escolhi alguns discos aqui que eu vou falar para você, e aí eu queria ouvir seu comentário sobre eles. Ok, tá? vamos lá. Peguei algumas coisas aí que eu sei que você gosta, alguns álbuns mais controversos, tal, e aí eu queria que você fizesse um comentário breve aí sobre cada um deles, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos lá, vamos... sincero, tá? É? Sincero, tá bom? É isso aí, tem que ser mesmo. Vamos lá, vamos começar pelo Black Sabbath. Never Say Die. Gosto. É um álbum que eu gosto muito. Eu acho, assim, que perdeu a direção, mudou, mas também amadureceram, sofreram, tiveram problemas com o Ozzy, problemas internos e muito mais. Só que, assim, ainda acredito que ali tem coisas boas. Aquele flerte com jazz, eu acredito que não atrapalhou em nada, porque se for ver bem, Led Zeppelin misturava de tudo, era bem amado. Só que, assim, por fato de ser muito metal, houve essa coisa, né? Mas eu acredito que é um álbum maravilhoso. Gosto muito, né, Never Say Die. Legal. Agora vamos para Dio, Holy Diver. Gosto. Não é meu preferido. Gosto. Acredito que começou bem. Acredito que começou ali. O Dio veio de uma sequência boa na carreira dele. O Holy Diver é marcante, pesado, tem bons sons, tem uma técnica ali, guitarrista, baterista. Sim, letras legais. E o cara estava dominando o vocal naquela época. Gosto bastante, inclusive da capa, acho maravilhosa. Se a gente for pensar, né, o Dio veio numa crescente, cara, absurda, né? Veio. Rainbow, né? E é engraçado que o Dio, ele consegue impor o estilo dele nas outras bandas. Pode ver que no Sabá, no Heaven and Hell, tem muito do Dio. Ele consegue transparecer isso. Com certeza. Vamos lá. Slayer, Rain in Blood. Rain in Blood nossa, é até emocionante, porque a primeira vez que eu ouvi, eu já conhecia de fita cassete, quando eu tive o vinil em mãos, que eu ouvi, um primo meu falou assim, só tem uma música de um lado e uma do outro, mas eu via diferente. Por que é considerado um dos melhores álbuns do estilo? É rápido, inovador, as letras são bem mais extremas do que black metal e tem uma conotação mais assim ampla, mais adulta. E é um álbum que trouxe, poxa, são 29 minutos, com 10 canções, mudou muito. E outra coisa, gravado por uma major, e assim, o som é bem limpo, dá para você entender o que os caras estão tocando ali pela primeira vez, inclusive. Então, eu acho assim, marcante, é um álbum clássico, pesado, rápido, e assim, nota 1000 isso aí. Exatamente. Vamos lá. Iron Maiden, Virtual Eleven. Gosto, assim, difícil para mim ouvir Blaze Bayley. Sei que o cara mata um leão por dia, o cara é um guerreiro, aplausos para ele, porque o cara, coitado, passou muito problema. Ali, né? Sim, eu imagino segurar a onda depois de um Bruce Dickinson sair e o cara ter que segurar a onda sem ter potencial para aquilo, para aquela tonalidade. O Virtual Eleven ele tem grandes problemas. Ele soa um álbum mediano para mim. Ele soa bem Iron Maiden em certas faixas e outras são bem arrastadas. The Angel and the Gambler não entendo porque repetir aquele refrão tantas vezes. Eu não consigo entender o que Steve Harris queria com aquilo. Aliás, o Iron Maiden caiu muito nessa repetição de refrão, né? Daí para frente. E eu queria te perguntar uma coisa específica do Virtual Eleven. Você acha que o problema do Iron Maiden ali foi só realmente o Blaze? Tipo, você não acha também que faltou uma pegada a mais aí? A banda estava suando meio cansada e tal? Eu acho que sim. Eu acho que deu desânimo, foi cancelado muitos shows da turnê. O Nico não está desenvolvendo nada naquele álbum.
não toca metade do que ele sabe tocar. Muito mudado. Não, o Steve Harris com aqueles arranjos de teclado que ele fez, assim, em algumas faixas muito simples, coisas caseiras. A produção não ficou legal, os guitarristas também não tinham o que fazer, porque, assim, passa por o controle do Steve Harris. E o pior de tudo, eu acho, que o Blaze estava afundando a banda sem ser uma coisa proposital, mas assim, eles não sabiam o que fazer, não tinham o que fazer. Eu acho que é uma junção, realmente eles estavam cansados, para eles também ali já era muito difícil fazer show com aquele cara cantando, e o disco também não vendia, né, porque ficou encalhado mundialmente. Eu acredito que foi isso mesmo que você citou aí, uma junção, que você firmou aí, uma junção de coisa, a banda estava cansada realmente, acho que ali chegou um ponto que pensaram, o que a gente faz agora? Na verdade começou lá no Seventh Son, né, que a banda já não sabia muito bem para que caminho seguir, como não se repetir, né. Não, eles chegaram a ser num auge, assim, bem épicos, e eles, no Pray for Dying, eles tentaram já mudar, e ali já começou um pouco também a reclamação dos fãs, porque já não era aquele Iron Maiden que o público esperava. Exatamente. Bom, vamos lá, agora é um disco que é meu de cabeceira, hein. Vamos lá. Abigail. Nossa, esse aí, bom, esse é o artista, eu sei do seu amor pelo King Diamond, eu também gosto muito dele, gosto mesmo, e acredito que é um dos caras mais injustiçados do heavy metal. Ele nunca se vendeu, ele só fez coisas boas. O cara é ultra melódico, tem uma baita de uma voz, uma banda... Excelente compositor. Excelente compositor. Assim, quando eu escutei esse álbum pela primeira vez, meu mundo caiu. Eu falei, cara, o que é isso? Eu tinha um vinil em mãos, meu primo também tinha, a gente ficava escutando, e eu falei, cara, isso aqui é melódico. É tipo, parece que tem lance do power metal, lance do heavy metal, tem aquele clima de horror. As músicas são todas boas. Esse álbum não erra em nada, do começo ao fim, é perfeito. É nota 1000 também, não tem o que pôr nem tirar. Exatamente. E o que eu gosto muito do King Diamond é que, para mim, a música é arte, né? Sim. O King Diamond é um artista, cara. Completo. Completo, exatamente. Então, eu gosto bastante, sei que você gosta desse disco também, né? Então, por isso que eu quis trazer. Agora nós vamos passar um pouquinho para... vamos falar de música nacional. Vamos relembrar um disco do Raul Seixas, o Carimbador Maluco. Vamos lá. Carimbador Maluco, lembro. A minha tia tinha esse vinil, depois eu ouvi na casa dela e comprei. Eu gosto. Eu acho ali que tem algumas coisinhas que não me agradam, sabe? Algumas músicas que tem uma faixa com a Vanderleia, que tem uma... eu não lembro do nome, mas é com a Vanderleia. E o Raul tem uma interpretação perfeita, o jeito que ele cantou no estúdio. Tem a tal da Carimbador Maluco, que tem o refrão, né? Plunt Plact Zoom, uma coisa assim, né? Que a letra é muito mais profunda que isso, é algo até tirado do livro da lei do Crowley lá, mas passou como uma coisa mais infantilizada, de diversão. Mas é um álbum assim que o Raul também já tinha vindo de um problema com gravadora, tinha mudado de gravadora, ele ainda conseguia manter um certo auge aí. Eu acredito que foi o último grande trabalho do Raul Seixas, esse álbum, e ele estava cantando ainda bem, e, poxa, a faixa DDI é maravilhosa, né? A que abre o álbum, e também tem Capim Guiné, que ele pegou uma história meio que dele verdadeira, misturou um pouco de fantasia ali, que ele tinha um sítio realmente. Então eu acho assim que marca como um álbum ainda fértil da música brasileira e serve de referência, sim. Eu gosto muito. Acho que... Bom, para a gente voltar naquele assunto das bandas que duraram pouco e tudo mais, eu queria que você falasse também do disco de estreia homônimo, né, do RPM. O Revoluções por Minuto, né? Eu tenho até ele em vinil aí. Foi uma febre. Esse disco aí tem que dar a mão palmatória, porque assim, na época também, eu era bem assim mais novo, eu não entendia tanto as letras. Aí de uns bons anos para cá, você observando as letras, você vê que o Paulo Ricardo tinha um conteúdo assim, ele falava de coisas entre linhas ali, que realmente tinha a ver com o cotidiano, com o que estava acontecendo, algumas letras até meio fortes ali. Esse disco aí
Não, e foi um sacrifício para comprar esse disco. Não achava ele, eu lembro que eu saí com meu pai, a gente ficou atrás e fui achar num shopping fita cassete original pelo dobro do preço. Depois eu tive em CD, comprei vinil ano passado, numa feira de vinil. Eu achei em ótimo estado. Assim, adoro esse disco. Eu acho que ele é bem assim, foi como se fosse uns Beatles brasileiros, assim, sem querer, né, comparar com a dimensão dos Beatles. Mas eu lembro que na época do RPM, eu estava em São José do Rio Preto, eles fizeram um show para 40 mil pessoas em Rio Preto. Pois é. Poxa, uma banda brasileira. E tem uma coisa que a bateria é meio programada ali no disco, né? Sim. Mas esse é um dos maiores discos de pop rock, de rock brasileiro. O Schiavon muito talentoso, né? Sim, o Fernando Deluc também, o guitarrista. O PA, que reproduzia o saudoso PA, uma grande perda aí também, infelizmente, né? E o Paulo Ricardo escrevia. Não, eu falei para você que eu tive o vinil também da turnê Rádio Pirata. Ah, sim, eu tinha esse vinil. Esse eu não tenho mais, eu tive ele também. Eu ia falar para você que o Paulo Ricardo, você sabe que ele escrevia para Som 3, né? Sim. Eu tinha aqueles pôsteres do Iron Maiden, pegava metade de uma parede, estava escrito atrás, né? O texto todo era Paulo Ricardo Medeiros. Pô, que bacana. Sim. O RPM durou muito pouco, né? Sim, eu acho que se a banda não tivesse feito tanto sucesso, eu acho que não teria inflado os egos, né? A banda teria durado mais. E dinheiro, ego. Eu acho assim que, acredito eu, né? Eu gosto de falar que eu acredito porque é aquela coisa de você crer no que você está falando mesmo. Que ali foi isso mesmo. Ego, muito dinheiro, outras coisas também por fora, como o PA já havia citado antes de falecer, né? De alcoolismo e outras coisas. E assim, estourou muito. É impressionante. Diferente da Legião Urbana, que foi fazendo um crescendo, assim, né? Eles estouraram de vez. Como eu disse, parece uns Beatles no Brasil, né? Porque era uma coisa de louco. Pois é. Bom, o último, tá? Tá. Metallica, Saint Anger. Nossa, esse até já resenhei para o site e já tomei esporro no Facebook em grupos de música, porque a molecada não aceita. Eu comprei esse CD pouco tempo depois que ele saiu, eu achei num shopping por R$5. Um monte, assim, porque as pessoas não... Esse álbum não tem sentido, o Metallica inovou muito. Eu gosto do Metallica até o Load. Eu acredito que o Metallica ele é verdadeiro até o Load. Ele passou por uma fase... Quando chegou no Saint Anger, ele tentou soar diferente de uma forma que não tem explicação. Eu não entendo para que tirar a esteira da bateria, sendo que você pode modular o som da bateria em estúdio. Eu não sei por que o Hetfield forçar a voz e cantar desafinado daquele jeito, sabendo que está desafinado, que nem no Reload ele cantou tão ruim. E as guitarras? E não entendo aquela capa. Parece que foi uma criança de 8 anos que desenhou aquela capa daquele disco. Aí, a afinação baixa, tudo bem, se você escutar Pantera, se você escutar... Até o Scorpions fez disco com afinação baixa, mas assim, eu não entendo. É um álbum, assim, para mim não tem... Desculpem os fãs, mas não tem como ouvir, não tem valor nenhum ali, não consigo gostar desse álbum de forma alguma. Desperdiçou o tempo da banda. E é uma questão ali que foi muito decepcionante para mim, porque não é questão assim da gente avaliar a qualidade musical de cada membro, né? Sim. Porque, por exemplo, os próprios caras do Pink Floyd, eles falavam, o do Genesis também, por exemplo, que eles não eram tão bons musicalmente, né? Então, é mais questão de inspiração ali, né? De dedicação. E, cara, ali não tem nada. Por exemplo, como que pode um álbum que não tem um solo de guitarra, cara? E que eu queria que fala em determinado momento que eu vi um documentário, ele fala assim, eu não quero fazer o que eu fazia antigamente, mas espera aí, você... E assim, não tem sentido, não tem um andamento correto das coisas. Agora, o pior de tudo ali é realmente a bateria. Aquilo não dá para ouvir. O som é muito estridente, sai fora de um contexto. Se você ainda consegue ouvir um som pesado, e achei a produção também muito precária, uma banda daquele tamanho, com tanto dinheiro, fazer uma produção... Infelizmente. Fazer o quê, né? Não tem jeito. Ô, Fabião, acho que é isso aí. Acho que nós podemos encerrar, tá? Eu queria te agradecer. Primeiro, de toda a sua colaboração com o site, né?
A nossa intenção é essa mesmo, é fazer com que as pessoas descubram novas bandas, deem atenção também para discos novos, das bandas clássicas, bandas novas, enfim. E sem limites. Tipo, não é um site de death metal, de black Sim, metal, de pop, é um site de tudo, desde que a música seja boa. Né? E sem vocês, eu não teria conseguido, cara, sabe? Então, eu só tenho a agradecer. não, e eu agradeço você em primeiro lugar porque eu pude mostrar, as pessoas puderam conhecer um pouco do que eu consigo escrever, do que eu consigo ali colocar no papel, puderam conversar comigo, pôde ter uma projeção, e eu pude também experimentar essa sensação através do seu convite, do seu site, senão não seria possível, até uma coisa assim de você estar fazendo aquilo que você gosta, mostrando, falando de música, de música, como você falou, de qualidade, mostrando para as pessoas que a cultura não pode morrer, a cultura está aí, aberta para todo mundo pegar e consumir mesmo, porque isso é uma coisa espiritual até, divino, não tem? Exatamente. É? A gente precisa disso. Né? Precisa. E a gente ter um portal que é 80 minutos, a gente consegue concentrar essas pessoas que trabalham por um bem comum, que é a música, sem querer ficar fazendo intriga na internet, sem querer fazer fofoca, sem querer ficar brigando, criticando o trabalho do outro. Então, dá prazer em fazer isso, né? Sim, sim. Eu quando resenho, tenho muito cuidado, assim, às vezes mas eu vejo que eu tenho que ser honesto para passar o que eu estou sendo verdadeiro, entendeu? Mas, assim, eu procuro. É difícil eu criticar algum artista em alguma resenha, por algum motivo. A gente não sabe o momento que o cara está passando interno, né? É difícil, momento de criação. A última coisa que eu ia te falar, assim, no sentido de sempre estar lá para enaltecer, para colocar uma resenha, até para a pessoa conhecer. Tem muita gente que não conhece, vai lá ouvir porque viu a tua resenha. E essa diversidade do site que é legal. Eu vejo ali pop, rock, cantoras e cantores e jazz, é uma afluente, assim, gigantesca, né? Isso é muito legal. É isso aí, Fabião. Então, mais uma vez, eu agradeço, tá? E tamo junto. Estou agradecido também aí, sucesso, que venham mais anos e que possamos estar juntos aí sempre. É isso aí. Obrigadão a todos Falou. aqui minutos. Falou, tchau, tchau.